Olá, essa é a aula 2 de Eletricidade Básica. Eu sou o professor Carlos Dias e hoje nós vamos falar sobre resistividade. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos primeiro fazer uma revisão sobre o que nós falamos na última aula. Além disso, nós vamos falar sobre por que o chuveiro esquenta, é uma coisa de pensar assim, a respeito de chuveiros elétricos, para então introduzir o conceito de ohm, de resistência e resistividade elétrica. Então, no último episódio, na nossa última aula, nós falamos sobre o movimento de elétrons, que é a corrente elétrica. Os elétrons eles vão de um maior potencial para um menor potencial. E aí eu mostrei para vocês que isso aqui é como se fosse um pedaço aqui de um fio ou de qualquer outro tipo de condutor, e que os elétrons vão se mover por dentro desse condutor, passando por esse condutor, sempre da região de maior para o menor potencial. Além disso, nós falamos sobre os conceitos de tensão elétrica, que vai ser a energia necessária para conseguir mover uma carga, ou seja, nós vamos ter 1 joule por 1 coulomb, que é a energia necessária para mover essa carga elétrica. E aí nós vamos ter o conceito de tensão como dado na unidade de volts. Nós falamos sobre corrente elétrica, que é esse movimento que vai ser dado em amperes. Quantos coulombs, ou seja, quanto de carga elétrica eu consigo mover por segundo. E além disso, nós falamos sobre potência de 10, transformando 3.000 volts em 3 vezes 10 a 3, ou 0,02 ampere em 20 vezes 10 a menos 3. Falamos sobre a notação da engenharia. Notação de engenharia é um conceito muito importante que nós vamos utilizar durante todo o curso, em que nós vamos representar todas as nossas unidades, todas as nossas grandezas aqui relacionadas em notação de engenharia, sempre usando esses símbolos de giga, mega, quilo, mili, micro e nano. É importante salientar que nós temos outros símbolos aqui para a notação de engenharia, porém esses aqui são os principais que eu gostaria de que vocês fixassem mais. E aí vem uma coisa muito importante, que é eletricidade e calor. Para quem tem chuveiro elétrico em casa, é muito normal a gente pensar que a energia elétrica é quem está esquentando essa água do chuveiro, né? Porque a gente sabe que o chuveiro precisa estar ligado na energia e que aí a água sai quente. A água chega fria no chuveiro e depois sai quente do chuveiro. Qual que é essa transformação? O que está acontecendo? A energia elétrica ela está sendo transmitida, transferida e transformada em calor. Então, lembrando de novo que a gente tem aquele movimento de elétrons, que é a corrente elétrica, esse desenho aqui ele está bem simplificado, porque na verdade nós vamos ter muitos elétrons se movendo por dentro de um condutor. Então aqui eu fiz um desenho também simplificado, porque é muito, vamos dizer assim, muito mais denso do que isso aqui, o movimento de elétrons. Da mesma forma que no desenho anterior era a corrente elétrica, mas nesse desenho aqui eu quis colocar mais elétrons para vocês entenderem um conceito legal. Imagine que isso aqui é um monte de elétrons se movendo, todos eles querem sair desse maior potencial e ir para o menor potencial. Enquanto eles estão se movendo aqui, pode acontecer choques. Então eles esbarram uns nos outros, eles esbarram nos átomos que estão dentro desse condutor. E à medida que eles estão se movendo, eles vão tendo esses choques, esses esbarrões, assim, igual eu dei como exemplo, um ônibus cheio. Você está dentro de um ônibus e você quer chegar lá na última porta lá para poder sair do ônibus, você tem que sair pedindo licença, esbarrando nas pessoas para conseguir sair do ônibus. Então a mesma coisa acontece aqui dentro desse condutor. Todos os elétrons querem ir do maior potencial para o menor potencial. E pode ser que durante esse movimento eles esbarrem nos átomos desse condutor. E quando eles fazem isso, a gente tem uma transferência de energia e gera uma vibração do átomo. A gente sabe que o conceito de calor, até mesmo do conceito de temperatura, que vem derivado disso, né, vai ser totalmente relacionado à vibração desses átomos. Ou seja, quanto mais eles estão vibrando, maior é a temperatura que a gente tem ali, porque eu tenho mais energia nesse átomo. Então, se eu tenho muita vibração, eu tenho uma temperatura mais alta, e se eu tenho pouca vibração, eu tenho uma temperatura mais baixa. Até chegar a um ponto que eles não têm vibração nenhuma, não tem movimento nenhum desses átomos, que aí é o zero absoluto, aquele conceito que a gente conhece como o zero Kelvin, né? O zero absoluto.
Então, quanto mais elétrons eu estiver passando, mais difícil vai ser esse movimento, então mais choques eu posso ter aqui, mais atrito eu posso ter dentro desse condutor. Então, com isso, vocês observem que o simples fato desse movimento de elétrons aqui, desses elétrons estarem movendo pelo condutor e ter esse choque, eu tenho aquecimento do material condutor. E isso vai ser chamado de efeito Joule. Ou seja, os elétrons colidem com os átomos do material enquanto se deslocam. O atrito cria vibração e, por consequência, o aumento da temperatura do material. Ou seja, esse atrito entre o elétron ali, que vai se esbarrando nos átomos, vai fazer o átomo vibrar, e aí com isso a gente tem aumento de temperatura. Nada mais é do que a transferência da energia desse elétron, um pouco da energia desse elétron que está se movendo, ele vai transferir energia para esse átomo que vai começar a vibrar. Então, assim, esse efeito acontece, por exemplo, dentro de uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, eu tenho aqui um condutor, né, de tungstênio, e aí os elétrons estão se movendo, tem corrente elétrica aqui. E à medida que eles vão se movendo por esse condutor, eles vão se esbarrando aqui e tudo mais, e aí eu tenho a energia sendo transferida para os átomos desse material. Com isso eu tenho geração de calor, é por isso que a lâmpada esquenta tanto, a lâmpada incandescente, mas também tem o efeito da luminosidade aqui, porque parte dessa energia vai ser transformada em luz e parte em calor. Então é por isso que a gente tem uma lâmpada incandescente que fica tão quente. A mesma coisa acontece dentro de um chuveiro, que esquenta a água, mas aqui no caso da lâmpada incandescente ela também fica quente. Isso tudo vai estar relacionado ao conceito de resistência elétrica. O que vai ser essa resistência elétrica? Vai ser uma grandeza que vai estar relacionada à área, ou seja, a área do condutor aqui, o comprimento do condutor e um conceito aqui que a gente vai ver que é a resistividade. Primeiro vamos analisar só em termos das grandezas físicas de área e comprimento. Imagine o seguinte, eu tenho um monte de elétrons querendo se mover desse lado daqui para esse lado de cá. Maior potencial para o menor potencial. O que seria mais fácil? Se esse condutor aqui for mais fino, vamos dizer assim, se for um diâmetro menor aqui, eu vou ter que... vocês conseguem imaginar uma situação, é um jeito meio engraçado de imaginar, mas imagine que esses elétrons vão ter que se espremer mais para conseguir passar por esse condutor. Enquanto eu tiver uma área maior aqui, uma área maior de condutor, os elétrons podem percorrer mais livremente esse condutor. Então o que acontece se eu tenho uma área menor, é mais difícil eles chegarem do outro lado. Se eu tiver uma área maior, é mais fácil eles chegarem do outro lado. A mesma coisa é para o comprimento. Se esse condutor aqui for menor, qual que é mais fácil para os elétrons chegarem do outro lado? É mais fácil eles percorrerem um caminho maior ou um caminho menor? O objetivo deles é sempre chegar do outro lado o mais rápido possível. Então, se o comprimento aqui for menor, é mais fácil para eles chegarem do outro lado. Então, com isso, nós temos essa relação aqui de comprimento sobre área. Quanto maior a área, menor vai ser a resistência, e quanto menor o comprimento, também menor vai ser essa resistência. E aí, com isso, eu tenho que ter uma variável que relacione ainda o material. Por quê? Por que, por exemplo, uma borracha não conduz eletricidade e um metal conduz tão bem? Ou então, por que um material vai conduzir melhor do que outros? E aí entra esse conceito de resistividade. Então, por exemplo, materiais como prata, cobre, ouro, que são metais, eles têm muito mais facilidade de conduzir do que outros materiais. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a resistividade. Resistividade vai ser dada numa grandeza chamada ohm, que é representada pela letra grega aqui, ômega, vezes metro. Então, observando só os números aqui agora, sem olhar para a grandeza, não importa aqui não, vamos pensar só nos números. Se o conceito de resistividade é quanto o material se opõe à corrente elétrica, a gente observa facilmente pelos números que a prata, que é 1,47,
se opõe menos que um tungstênio, por exemplo, que é 5,25. Observe que os dois é vezes 10 é menos 8, porém o tungstênio é 5,25. Então, a prata é mais permissiva, vamos dizer assim, ela permite mais os elétrons se moverem por dentro dela e pelo material do que um tungstênio que tem resistividade de 5,25. Então, qual que vai ser o impacto disso, olhando agora de novo para ohms vezes metro? Vamos voltar de novo lá nessa fórmulazinha aqui nossa, que é a resistência elétrica, ou seja, a resistência que o nosso objeto, aqui nosso condutor tem, a passagem de corrente elétrica. Ela vai estar relacionada a esse ρ, que é a resistividade, vezes L sobre área. A resistividade, como a gente acabou de ver, vem do material. O L e a área vêm do objeto, do condutor. Vamos mostrar agora uma simulação que fica mais fácil de entender o que é que está acontecendo. O link para esse simulador está disponível na descrição do vídeo e também no nosso roteiro de estudos da disciplina. Então nós temos aqui resistência igual a resistividades vezes o comprimento do condutor sobre área. Então, e aqui do lado ele permite que eu modifique cada uma dessas três variáveis aqui para a gente observar o que acontece com a resistência. Então aqui eu tenho o meu condutor e eu tenho aqui, imagine que os elétrons podem se mover por esse condutor. Se eu aumentar a resistitividade, observem o que acontece. Ele vai ficando mais denso aqui, esses pontinhos pretos é como se fosse a dificuldade dos elétrons passarem. Então, essa resistividade aumentando, fica mais difícil deles passarem aqui de forma livre. Então, olha, aumentei a resistividade, observem que esse símbolo aumentando, aumenta também o R. E se eu diminuir a resistividade, o R também diminui. Por quê? Fica mais fácil. Com menor resistividade, significa que o material permite que os elétrons possam se mover mais facilmente. E agora vamos voltar aqui para o normal. Vamos agora pensar em termos de comprimento. Os elétrons querem sair daqui e ir para cá. Se eu diminuo o comprimento, o Lzinho petitinho, o R também é pequeno. Porque quer dizer que eles têm que percorrer um caminho muito menor. Em compensação, se eu aumentar o L, aumentei o L, aumenta o R também, porque agora eles têm que percorrer um caminho maior. Voltando agora ao normal, imaginando em termos de área. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Por quê? Agora eu tenho uma área maior que os elétrons podem se mover. Mas, em compensação, se eu diminuo a área, olha que eu vou só diminuindo, o R vai só aumentando. Ó. Logo, a gente conclui que uma área menorzinha é mais difícil para o elétron se locomover. Por isso que a resistência final do fio aqui, do condutor, ela é bem maior. Essa foi a aula de hoje a respeito de resistividade. Não deixem de fazer os exercícios que já estão disponíveis no Moodle e até a próxima aula.